E aí galera, beleza com vocês? Hoje eu tô aqui para dar uma dica bem legal para vocês a respeito de matizações de cabelo. Devo ou não devo matizar o cabelo com tinta? Essa é uma grande dúvida que às vezes fica na cabeça de todo mundo na hora de fazer uma matização, na hora de você finalizar um cabelo. Vou explicar algumas coisinhas para vocês e vocês vão entender de uma forma bem simples que pode fazer e que é muito mais interessante fazer com a tinta do que mesmo com o tonalizante, tá? Primeira coisa, quando a gente vai fazer a parte de matização, eu tenho que entender um pouquinho sobre como que a minha ferramenta vai funcionar, tá? Muitas vezes as pessoas têm medo de matizar com a tinta, por quê? Porque o cabelo pode abrir o tom, pode ficar aquele fundo meio amarronzado, meio avermelhado, não sei se já aconteceu isso com vocês, e eu vou explicar para vocês o porquê que acontece, tá? Então, para vocês conseguirem matizar um cabelo com tinta e não com tonalizante, existem algumas dicas que as marcas não te explicam. Por que que elas não te explicam? Porque não é tão interessante vender tinta. Tonalizante é mais caro do que a tinta. E nós usamos muito mais tonalizante do que tinta. Então, financeiramente, para a empresa, para a marca, o tonalizante é mais interessante, tá? Porém, para nós profissionais, a tinta ela acaba sendo um pouco mais interessante em relação ao tonalizante. Por quais motivos? Primeiro, durabilidade de cor é bem maior. Segundo, custo-benefício é maior também. E terceiro, você tem uma gama maior de cores para você trabalhar em relação à cartela de tonalizante. Por que acontece de abrir o fundo da sua coloração do seu cabelo quando você matiza com tinta? Eu vou explicar para vocês. Vamos entender primeiro o que vai fazer essa cor abrir esse fundo. Leandro, eu não sei o que é abrir o fundo, eu não estou entendendo isso. É quando você tonaliza um cabelo, ele fica bonito a cor, mas quando passa-se um tempo, um mês mais ou menos, a cliente ela percebe que dá uma diferença entre a raiz natural e a parte que você trabalhou, aquela parte que você fez o loiro, e aquele fundo ele fica meio amarronzado, fica um pouco mais claro do que a cor natural do cabelo dela. Então isso seria abrir fundo, ou às vezes a gente também pode falar como oxidar a cor do cabelo. Então, primeira coisa, o que clareia o cabelo não é a tinta, e sim o oxidante que você usa, tá? O poder de clareamento sempre, gente, sempre tá ligado ao oxidante, tá? Em relação à tinta, quando a gente trabalha com tinta, o clareamento ele tá ligado ao oxidante. Então, quando eu preciso trabalhar com a tinta, eu tenho que estar muito atento ao oxidante que eu uso. Então, eu preciso usar uma volumagem mais baixa, porque eu não tenho necessidade de clarear o fundo desse cabelo. Eu tenho necessidade de revelar uma nova cor, uma cor bonita. Então, sempre quando a gente vai trabalhar, trabalhem com volumagens extremamente baixas, tá? Em algumas marcas, a volumagem mais baixa que você vai encontrar é 10 volumes, ou 3%. Quando você trabalha nessa volumagem, eu corro o risco de clarear meio tom do cabelo. Então, vai abrir o fundo se você usar 10 volumes. Com certeza vai abrir esse fundo. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Vamos diluir esse seu oxidante primeiro. De qual maneira que dilui o oxidante? Oxidante e água. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Dentro de um oxidante de 10 volumes, eu tenho 3% de peróxido de hidrogênio. Então, eu preciso diminuir isso pela metade, ali 1,5. De qual maneira? Então, eu vou trabalhar em partes iguais o meu oxidante mais água pura. Água simples, água da torneira mesmo. Então, dessa forma, você já está baixando o seu peróxido de hidrogênio, você já está baixando a porcentagem de peróxido de hidrogênio, fazendo com que você não corra o risco de abrir o fundo desse cabelo ou ficar uma matização com aquela cor oxidada, parece que é uma cor envelhecida. Então, a primeira dica para vocês é lembrarem aí, tá? Como que você baixa a volumagem do oxidante? Coloca água. Quando você colocar água dentro do oxidante, você vai diminuir a sua porcentagem de peróxido de hidrogênio, automaticamente você vai diminuir o poder de clareamento do seu oxidante, tá? Então, mesmo sendo 10 volumes, você corre o risco de clarear o cabelo. Então, lembre-se sempre disso, tá? A segunda coisa, que é uma coisa que com qualquer marca você pode fazer, não existe a marca A, marca B, marca C, com qualquer marca você pode fazer isso. Chama-se volatização. O que é a volatização?
é você bater a coloração pura antes de você mexer, de você colocar o oxidante ali dentro. Quando você bate a coloração pura, você faz com que a amônia ela saia da sua coloração. Você vai estourar as moléculas de amônia ali dentro. Você vai perceber até que o cheiro dela, ele vai exalar aquele cheiro mais forte de amônia. Então você vai só ficar batendo com buca ali a tinta pura, sem mistura, sem nada. Os 3, 4 minutinhos que você bater, você vai volatilizar a sua tinta, ou seja, você vai diminuir ainda mais o seu percentual de amônia dessa coloração. Muitas vezes as pessoas optam em usar o tonalizante pela questão de falar, ele não tem amônia. Muitas marcas trabalham com tonalizante, mas a quantidade de agente alcalino desse tonalizante, que seria a etanolamina, nesse caso, ela trabalha com uma quantidade muito alta. Então, você não tem amônia dentro do tonalizante, mas a quantidade é tão alta que é como se você tivesse amônia dentro. Então, você vai ter um agente alcalino mais, como é que eu posso falar, uma concentração maior de agente alcalino. Então, nem sempre o tonalizante ele acaba sendo mais saudável do que a tinta, pela questão de quantidade de agente alcalino. Então, quando você volatiliza a sua tinta, que você ficou lá batendo a coloração pura, sem colocar nada dentro, você já faz com que essa amônia ela se disperse, ela saia da sua coloração. Então, a sua coloração já vai ficar menos alcalina. Quando você usa um oxidante, que você foi lá e você diluiu o seu oxidante, você colocou um pouco de água, você colocou água dentro, a probabilidade de você clarear um cabelo é mínima, a não ser que você deixe muito tempo ali no cabelo, tipo 40 minutos no tempo de uma coloração, tá? Então, quando você deixa passar demais, aí sim você vai correr esse risco. Mas geralmente tonalização, gente, são processos rápidos que a gente faz no salão, não é um processo de 40 minutos no cabelo, tá? Dentro disso, existe também a parte do apagado da raiz, tá? Então, eu acabo vendo muitos vídeos de profissionais ou de marcas, tá? Que antigamente, porque não tinha tonalizante, eles eram a favor de você apagar uma raiz com tinta, de você matizar com a tinta. A partir do momento que eles lançaram um tonalizante, já não se pode mais apagar com a tinta, já não se pode mais usar a tinta para tonalizar. Então, essas informações, elas acabam sendo muito contraditórias dentro do mundo do cabelo, dentro do mundo do salão. O que vocês têm que ter em mente? A marca, ela precisa vender um produto. Então, não seria inteligente a marca lançar um produto e falar que você pode continuar usando o outro produto porque você pode usar porque sempre foi feito. Não, ele lançou, ele vai querer que você compre um produto novo. Então, essas dicas que eu estou dando para vocês são formas de vocês trabalharem com o que vocês têm dentro do salão, sem ter que fazer um estoque, sem ter que comprar um monte de coisa nova, porque lançou e aquilo já não se usa mais. Quando você vai também fazer uma matização com tinta, ou quando você também vai fazer um apagado de raiz com tinta, tem uma outra coisa que as marcas elas não falam para vocês. O que é? A porcentagem que você vai usar em relação a tinta e oxidante também. Quando você quando você vai trabalhar com a tinta, você tem que pensar que a sua concentração de pigmento dentro da tinta é grande. Então eu preciso ter também uma diluição desse pigmento para quê? Para que eu não sobrecarregue um cabelo. Eu não sei se já aconteceu com você de fazer uma matização e o cabelo de repente ele escurecer. Ou porque chumbou, ou então aquela cor ela fechou demais. O que acontece? Quando a gente trabalha com a tinta, eu tenho uma tecnologia diferente da tecnologia do tonalizante. Então, o que vai mudar? Vocês podem perceber o tonalizante quando vocês colocam dentro da cumbuca, você já consegue enxergar uma cor praticamente que é instantâneo. Você mexeu, ele já começa a mudar a cor. Então, nos tonalizantes eu tenho os pigmentos que eles já vêm prontos, eles já vêm desenvolvidos. Por isso que você consegue enxergar essa mudança imediata praticamente. Na tinta, o meu pigmento ele não é desenvolvido. O meu pigmento ele ainda vai se desenvolver quando você colocar no cabelo e tiver a mistura com o oxidante. Então, esse é um dos motivos que eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com a tinta na minha matização. Porque como eu tenho um pigmento que ele não é desenvolvido,
eu consigo fazer com que ele penetre mais fundo dentro da minha mecha e lá dentro ele vai se desenvolver e vai se transformar numa nova cor. Agora, a minha proporção tem que ser diferente da proporção do que eu usaria a tinta normalmente. Então, se eu trabalho com a tinta 1 para 1, para a minha matização, a minha tinta vai ser 1 para 2. Se na marca que você trabalha, a sua tinta ela trabalha 1 para 1,5, na sua matização ela vai ser 1 para 3. Então, vamos uma receitinha então. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha com uma tinta que você tem 10 volumes de oxidante e você quer trabalhar com a cor 1021. Tá? Você foi lá, você clareou o cabelo, ficou num fundo bonito, num fundo de 10, ficou bem limpinho, você quer usar o 1021, que é um pérola. Como você vai fazer essa receita? E a sua tinta ela é 1 para 1,5, tá? Então ela é 1 para 1,5. Então você vai preparar, vamos imaginar aí 30 gramas, tá? Então 30 gramas de tinta, aí você vai pegar essa tinta, você vai bater ela ali uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, vamos arredondar. Bateu, você percebeu que já não tem mais aquele cheiro de amônia. Aí você vai pegar 45 gramas, se é 1 para 1,5, então vamos lá, gente, o que é 1 para 1,5? Então é uma parte de tinta para uma parte mais meia parte de oxidante. Então vão ser 30 mais 15, então 45, certo? Então vamos lá, 30 gramas do 1021, 45 gramas de 10 volumes, mais 45 gramas de água. Então você vai diluir essa pigmentação, você já vai diluir a sua oxidação, vai ficar mais fácil a sua aplicação porque a água vai te dar vai facilitar com que você aplique esse tonalizante e vai render muito mais, tá? Então, dessa maneira, você não vai ter o risco de você abrir o fundo do cabelo, você não vai correr o risco de manchar o cabelo, você não vai correr o risco de oxidar ou de deixar esse cabelo com uma cor mais fechada, tá? Então, essa dica de matização, gente, é uma dica que nos salões usam, todos os salões praticamente usam tinta, mas é como eu falei para vocês, não é interessante a marca, muitas vezes, vender somente a tinta. Muitas vezes ela quer vender a tinta, quer vender o tonalizante, quer vender uma gama de produtos inteira, sendo que você, a partir do momento que você entenda como trabalha com a ferramenta, você pode usar de uma outra maneira. Da mesma forma que funciona a matização, o seu apagado de raiz é exatamente da mesma coisa. Por quê? Você vai usar 1 para 2. Então a marca muitas vezes ela fala, olha, se você apagar com a tinta, no seu próximo retoque vai dar diferença de cor. Se você fizer o esfumado de raiz usando o dobro do oxidante, não vai ter esse problema. Eu garanto para vocês, Então vamos lá, vou apagar a raiz. Eu vou usar o 5 mais o 5.1 para fazer um esfumado de raiz e eu tenho 10 volumes. Então vamos imaginar que a sua coloração agora ela é 1 para 1, são partes iguais. E você tem 10 volumes de oxidante. Então você vai fazer a sua misturinha que você já gosta de fazer do 5 com 5.1. Vai colocar lá, vamos supor, você preparou 15 gramas. Então, mais 15 gramas de oxidante de 10, mais 15 gramas de água. Mexe, faz a aplicação tranquilo. Você pode fazer, não vai manchar o cabelo, não vai escurecer o cabelo e não vai abrir o fundo do cabelo. Então, galera, essa é uma dica que ninguém vai dar para vocês, tá? Isso é dica de curso, isso é dica de vivência de salão e é como eu falei para vocês, para a marca não é interessante dar uma dica dessa. Aí vocês podem entrar em contradição muitas vezes com algum técnico, com algum educador, falar, mas quando você mistura a água, você vai mudar o pH do produto. O que você não pode fazer, que você jamais deve fazer, é misturar água direto dentro do oxidante que você ainda vai usar. Agora, no oxidante que você vai usar naquele momento, você pode fazer sem medo nenhum, porque você vai fazer o procedimento, esse procedimento vai ser lavado, e isso que é feito dentro da indústria. O produto ele é feito dessa forma, ele é feito em diluições. Então, se eu preciso de um oxidante mais concentrado, eu vou ter menos água. Se eu preciso de um oxidante menos concentrado, eu vou ter mais água. Então, isso daí já é feito, só que é feito de uma forma controlada. O que não podemos fazer jamais é pegar um vidro de oxidante,
vai lá, tira metade, coloca metade de água para você transformar. Isso daí, isso é adulteração de produto, isso é errado. Mas quando você faz a sua fórmula naquele momento, não é adulteração de produto, não é errado e é fácil de você fazer, tá? Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês hoje. Eu vou trazer mais dicas ainda para vocês. Espero que vocês tenham gostado e façam, e pode falar no comentário, deu certo, se não deu certo. Se não deu certo, gente, vocês vão me perguntar, eu vou responder e eu vou ajudar vocês. Esse canal aqui é para isso, é para eu falar para vocês aquela dica que ninguém vai dar mesmo, tá? Beleza? Então, espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí, para mim é muito importante o seu like. Deixa seu comentário e, além do comentário, faça e fala para mim: Leandro, deu certo, super certo, gostei. Leandro, não deu certo. Se não deu certo, eu vou tentar entender o porquê que não deu e vou tentar resolver esse problema junto com você. Beleza? Então, até a próxima dica do Leandro Pelai.